sem brincadeira, eu acho que esse é o filme do Tron que eu mais gostei. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje estou aqui, depois de ter recapitulado brevemente os dois primeiros filmes, hoje eu vou falar sobre Tron Ares, o novo filme da Disney dirigido pelo Joaquin Ronin. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha pessoal, eu sempre fiquei meio curioso em como a Disney tentou bastante fazer com que Tron pegasse, fazer com que Tron fosse algo popular e quente como Star Wars, né? A gente tem que lembrar que o primeiro Tron é de 1982, claro, ele é um cult, ele foi mega importante para o desenvolvimento de efeitos visuais em computação gráfica. Eu acho o filme meio datado, eu acho que ele nunca foi tão popular, nunca foi tão envolvente, assim, no nível de personagens nas histórias. E em 2010, quando Tron, o Legado do Joseph Kosinski foi lançado, era um período onde a Disney ainda não tinha a Marvel, ainda não tinha comprado Star Wars também, então eles estavam meio que olhando na biblioteca deles e ver que tipo de material poderia ser uma franquia grande e forte para eles, né? E o Tron Legado fez sua grana, teve lá o seu impacto, né? Eu diria que a trilha sonora do Daft Punk é a maior deles até agora, mas ele não fez os números, o impacto que a Disney tava querendo, né? Tipo, imagino eu que é algo mais próximo de $1 bilhão, né? Foi um ano depois do Avatar, eles precisavam de um filme grande aí pra dezembro, o filme saiu no final de 2010. Então, eles até chegaram a aprovar uma continuação do Tron Legado, né? Meio que de forma imediata. Em 2010, eu lembro de ver notícias e rumores de que o Kosinski, a Olivia Wilde e o Garrett Hedlund voltariam para uma continuação que se chamaria Tron Ascensão, Tron Ascension, que seguiria aí a história do Sam Flynn, da Quora, aparentemente no mundo real, e é um processo que levaria muitos anos, né? Ia ser desenvolvido a rodo por roteiristas diferentes, teria outros diretores anexados, e o desenvolvimento do Tron 3 ele passa por essa aquisição da Marvel, por essa aquisição da Lucasfilm, de Star Wars, né? A Disney ficaria focada em Star Wars por pelo menos uns 12 anos, né? O que certamente iria desacelerar o desenvolvimento do Tron 3, né? O próprio Kosinski iria sair para fazer vários outros projetos, o Oblivion, Only the Brave, culminando aí no Top Gun Maverick, claro. E durante esse processo, cada vez mais o Tron 3 era transformado numa espécie de soft reboot, né? Um filme que seguiria a sua própria história sem necessariamente apagar o que veio antes, né? Quando a gente vê na tela o Tron Ares, ele é certamente um Tron 3, mas ele é uma continuação quase que nova, ele é quase que uma porta de entrada livre, se você quiser enxergar dessa maneira. E durante esse processo, um dos nomes, né, que chegou a conversar para dirigir o filme foi o Garth Davis, o diretor de Lion, aquele filme de drama lá com o Dev Patel, que foi indicado ao Oscar e tudo mais. E, naturalmente, né, o nome que foi anunciado antes de todos eles, na verdade foi lá para 2017, quando eles jogaram a palavra reboot, foi o Jared Leto. Jared Leto, né, que quando ele foi anunciado, tava numa fase meio estranha da carreira, né? Pós-Esquadrão Suicida, pré-Morbius, com alguns filmes, né? Tipo Blade Runner 2049 ou The Little Things, né? Vindo aí entre esses sucessos e fracassos. Então, beleza, né? O Jared Leto, eu não entendo por que o nome do Jared Leto foi o escolhido pela Disney, né? Não sei se ele foi atrás do projeto também. Em 2020, o Garth Davis tá anexado para dirigir, só que ele acaba saindo por outros motivos, né? Por diferenças criativas, e ele é substituído pelo Joaquin Ronin, né? Que acabou se tornando um dos nomes que a Disney sempre recorre, né? Ele co-dirigiu o Piratas do Caribe 5, né? A Vingança de Salazar, que eu acho péssimo. Ele dirigiu Malévola, a Dona do Mal, que eu acho péssimo também. Mas ele também fez filmes que foram melhores elogiados, que nem A Jovem e o Mar, com a Daisy Ridley alguns anos atrás. Então o Joaquin Ronin virou meio que uma espécie de faz-tudo, né, pro estúdio. O Tron Ares teria suas filmagens adiadas algumas vezes, né, ele teria início em 2023, mas aí ele pegou a greve do WGA, a greve do SEG, e ele de fato só começou a ser gravado em 2024 em Vancouver, no Canadá, né, o mesmo local onde o Tron O Legado foi rodado também, com um orçamento agora de $180 milhões. É um filme bem caro, eles, né, recorreram a nomes de peso, como eles recorreram a nomes de peso na técnica, como Jeff Cronenweth na fotografia, e
que, né, fizeram o Trent Reznor e o Atticus Ross, que também estão virando operários da Disney, a assinar a trilha como Nine Inch Nails, né? Eles queriam uma banda, acho que talvez o Daft Punk deva ter negado. O Daft Punk não existe mais, né? Tem essa questão muito importante. Então, Trent, Atticus, assinem aí como Nine Inch Nails, vai? Só pra ter, né, manter essa tradição de que tem uma banda fazendo trilha do Tron. E olha, eu não tava tão animado pra esse filme, eu gostei dos trailers, eu acho que os trailers eles conseguiam manter, né, o impacto visual notável do anterior, mas apesar de eu achar que o roteiro é cheio de furos, é cheio de decisões bem idiotas, eu me diverti bastante com esse filme. Eu gostei da experiência, eu acho que é o primeiro filme do Tron que eu de fato assim consigo me importar um pouco com a história. Eu consigo seguir um protagonista e por mais tolo que seja a motivação, que seja a maquinação de história, eu tava envolvido o tempo inteiro, mas principalmente eu tava muito impressionado pelas cenas de ação e pelas ideias visuais que ele apresenta. A história do filme acompanha um embate entre duas empresas de tecnologia para encontrar o segredo da permanência digital, que coloca em cena o programa Ares, vindo por Jared Leto, que invade o mundo real à procura da chave da humanidade. É curioso como o Tron Ares, ele aposta na questão que eu sempre achei mais problemática no primeiro e no segundo Tron, mas ele acaba tornando isso uma das suas grandes virtudes, né? Porque aqui de fato você segue um programa digital como protagonista, e eu sempre reclamei que eu não gostava muito de como as performances e atuações, né, de como você personificava programas digitais. Nesse daqui, né, parece que tá falando, desculpa aí, mas o protagonista, a principal figura vai ser um programa, mas eles resolvem isso muito bem. Eles resolvem isso muito bem porque acho que o Jared Leto tá bem no papel, acho que ele tem uma performance surpreendentemente contida, né, não tem nada demais, nada de exagerado, nada de muito irritante. Ele, né, aqueles olhos profundos e às vezes meio gélidos dele combinam, né, com essa proposta de um programa que tá querendo ser mais humano. É uma clássica história da IA que fica self-aware, começa a fazer perguntas e questionar as ordens do seu criador, que é vindo aí pelo Evan Peters. Ele é um descendente do Dillinger, do David Warner no primeiro filme. Eu gosto, inclusive, né, de como quando o Evan Peters conversa com Ares no programa, ele assume aquele rosto digital muito parecido com o antagonista do primeiro Tron, então o Joaquin Ronin sabe como trazer boas referências também. Inclusive, né, a melhor delas é uma que eu não tava esperando, né, que pode soar como saudosismo meio barato, né, um easter egg de Legacy Co, mas é tão bem usado nesse filme porque faz sentido, a gente tá falando sobre algum elemento de tecnologia retrô, né? Eu nem vou entregar o que é, mas isso me deixou muito feliz porque eu não tava esperando ver o que eu vi. E olha que eu nem sou tão fã de Tron assim, mas é que eu realmente achei a ideia boa. A jornada do Ares é o que vai seguindo o filme inteiro. E beleza, eu não acho que o roteiro aqui consegue encontrar boas justificativas, né? Tipo, por que que o Ares começa a questionar o criador dele? Por que que, de repente, ele tá interessado nessa ideia de não ser descartado? Porque o grande problema que o Evan Peters e que a rival dele, que é a Eve King, vira pela Greta Lee do Past Lives, eu também nunca imaginei ver a Greta Lee num filme de Tron. Eles estão querendo descobrir uma forma de fazer com que as criações digitais deles, né, que são feitas em dois servidores diferentes. Você tem o Grid, né, que é o Tron clássico que a gente conhece, e esse servidor da Dillinger, que é todo mais avermelhado, né, o vermelho tem um tom muito forte nesse filme inteiro, né, porque ele é como se fosse uma programação rival. Eles estão querendo fazer formas de trazer esses elementos que eles criam no mundo digital pro mundo real ficar de uma forma mais permanente, né? Porque, por algum motivo, eles só ficam 29 minutos, né? Quando o Tron, né? Quando o Ares e os veículos de guerra chegam no mundo real, eles têm um tempo no relógio de 29 minutos para permanecer existindo, né? Isso é uma coisa meio problemática do roteiro. Supostamente, o Flynn, do Jeff Bridges, teria encontrado o segredo dessa permanência digital, dessa imortalidade, por assim dizer. E isso levanta questões interessantes, né, até sobre o rumo da IA, porque obviamente, né, você tem um mocinho bandido, o Evan Peters, como ele é o descendente do David Warner, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer se tornar um trilionário, ele quer, né, investir no setor militar, enquanto a Greta Lee está mais interessada em curar a fome no mundo, em curar doenças, né? Tem essa cena muito interessante onde eles criam uma árvore cheia de frutos através de um laser digital e eles, né, comem a fruta, eles veem se a fruta de fato passa desses 29 minutos, então é um bom MacGuffin, é uma boa forma de pegar
um pequeno conceito de Tron, né? Porque o próprio Tron nem tá nesse filme, né? O personagem Tron. A gente sempre esquece que Tron é um personagem e não um mundo digital. Eles não estão mais falando sobre jogos, sobre a interação de programas necessariamente. É quase que uma desculpa pra fazer um filme meio de Blade Runner, pra fazer um filme meio de Exterminador do Futuro, só que dentro da marca Tron. Eu acho que eles são bem felizes nisso, bem sucedidos. Eu acho que, apesar de novo, de vários buracos de roteiro, como o fato de que a CEO de uma empresa gigantesca, que é a Greta Lee, ela, sozinha, com o único drive onde tem esse código, vai sair na rua de moto pra chegar na empresa, sem proteção alguma, sem nenhum guarda-costas, sem nada, e ela sabe que ela tá sendo perseguida e que ela vai ser atacada. Isso é bem implausível, mas ok, dá permissão e uma possibilidade de ótimas cenas de ação, né? O Joaquin Rooney me impressionou nesse filme, porque eu nunca fui fã do trabalho dele, mas ele segue bem os passos do Joseph Kosinski, principalmente, mas com a visão dele, né? Porque a gente não tem tantas cenas de ação dentro do universo do Tron. A gente tem muita coisa no mundo real, nas ruas, entre prédios, entre rodovias. Então você tem perseguições de moto muito legais, né? Usando os light cycles com aquela luz que corta, que cria obstáculos. Isso visualmente, pela lente do Jeff Cronenweth, fazia tempo que eu não via uma fotografia do Cronenweth, o melhor colaborador do Fincher, na minha opinião. É um filme lindíssimo de se olhar, né? Tanto nessas cenas do mundo real que conseguem capturar uma paleta bacana da noite, dos elementos diversos, até as cenas que estão dentro do mundo do Tron, né? Não é do Tron, é do mundo digital. Eles deveriam tornar Tron o nome desse universo, caramba. Por que Tron é o nome de um guerreiro? Isso não faz o menor sentido pra mim, mas ele é lindo. Ele consegue trazer esse elemento do vermelho também, né? Uma coisa mais sombria, mais perigosa, ao mesmo tempo que ele traz elementos familiares, né? Tem uma cena que eu gosto muito, que pra mim é emblemática de como eles resolveram a questão de programas agindo como humanos, que o Evan Peters, ele quer hackear o servidor da Encom, né? E aí você corta pra uma cena que é como se fosse uma grande fortaleza, uma cidade toda azulada da Encom, e você vê os soldados vermelhos liderados pelo Jared Leto escalando uma torre e invadindo ela, né? Então a própria ação do hacking mostrada como soldados de guerra invadindo uma fortaleza. Eu adoro esse tipo de ideia, isso funcionou muito pra mim. E de novo, eu literalmente, olha, eu passei um pano pra várias questões assim de história, pra várias incongruências, pro fato de que a gente tem que ouvir o Jared Leto falando sobre como Depeche Mode é melhor do que Mozart. Eu não tô brincando, isso é um diálogo do filme. Mas tudo isso porque ele é muito embalado por efeitos visuais super convincentes. Eu acho que assim, agora não tem aquele fator de descrença do primeiro filme, não tem um Jeff Bridges com cara de borracha falando. Esse Tron, ele é perfeitamente redondo nos efeitos visuais, né? Eu acho que ele não traz uma inovação revolucionária que nem o primeiro e o segundo fizeram, né? O segundo, querendo ou não, apesar do resultado imperfeito, é uma revolução, mas ele tá bem confortável em entregar um trabalho de efeitos assim sólido, super bem feito, de literalmente encher os olhos. E claro, né? Numa tela IMAX, que foi onde eu assisti, foi uma baita experiência, o trabalho sonoro é muito potente também, e que tá muito agradecido aí a trilha sonora do Nine Inch Nails, Trent Reznor e Atticus Ross. E olha, não é só capricho eles terem assinado como Nine Inch Nails não, porque a música, além de mencionar um sintetizador que eu considero propositalmente mais velho e desafinado, parece que ele dá umas desafinadas deliberadamente pra tornar aquela história um pouquinho mais estranha, pra retratar o núcleo de personagem do Evan Peters de uma maneira um pouquinho mais distorcida. Isso é interessante, além de ter o próprio Trent Reznor cantando, né? Tem uma cena onde você vê o Ares e a Greta Lee, né, na garupa, andando de moto no meio do universo do Grid lá, e só a voz do Trent Reznor embalando a cena. Falei, caramba, isso aqui não é muito bem feito, né? A convenção da história ou a motivação, mas eu senti que eu tava vendo um puta videoclipe legal. Sério, eu gostei. Eu acho que esse é um filme que ele consegue tapar esses buracos, navegar através de convenções, de clichês e de coisas que não funcionam necessariamente, né? O filme, ele tenta fazer umas amarras com o filme original e o Tron Legado, que são meio vergonhosas, na minha opinião. A pior delas é uma cena pós-créditos, tá? Que tem uma ceninha pós-créditos, tá? Envolve um personagem, envolve um nome que é evocado, que assim, eu falei, não acredito que eles vão realmente querer fazer isso. Mas ok, né? Eu acho que eles conseguem lidar com fanservice de uma maneira muito mais interessante
E não é, esse é um grande spoiler, eu não posso falar porque realmente foi muito legal. O Jeff Bridges está no filme, vocês viram, né, uma participação muito reduzida, e eu posso dizer que fãs de Tron o Legado, que estão querendo saber o que acontece depois daquele final lá, mágico, onde o Sam leva a Cora pro mundo real, eu não vou dizer que vocês não vão ter respostas, mas eu também posso dizer que isso não é ignorado, tá? Eu acho que eles estão querendo aprofundar um pouquinho mais esse universo. Eu não sei se o Tron Ares vai ser um sucesso, eu acho que eu gostei mais desse filme do que a maioria das pessoas, pelo que eu vi de reações aí, mas de verdade, assim, eu não sou muito fã do primeiro Tron, eu acho o segundo Tron lindo, maravilhoso no sentido estético, mas ele não me envolve tanto. Esse daqui foi o que conseguiu me satisfazer mais, tanto em termos de história, quanto de visual, quanto de trilha também. Eu acho que ele é o mais redondo, pra mim é que ele chegou melhor no meio termo dessa saga. Pra Tron Ares, eu dou uma nota 7. Pois é, uma boa surpresa, pessoal. Não esperava ter gostado de Tron Ares, eu acho que ele fica melhor numa tela de cinema, pra ser bem sincero. Não sei se teria o mesmo impacto em casa, mas fica a minha recomendação. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Tron Ares e como ele se compara com os dois anteriores. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.